Bom, vamos começar aqui o vídeo da fase 3 aqui do Tech Challenge da FIAP de arquitetura de software. Um dos trabalhos falava muito na separação de repositórios, então acho que para simplificar aqui a gestão de repositórios, a gente criou uma organização chamada FIAP G04, que é o nome do grupo, e aí logo na capa da organização a gente botou ali um sumáriozinho, um guia para poder acessar cada tipo de documentação. Então tem desde a documentação da primeira fase, que é a parte do domain discovery, de todo o processo de divisão de problema, dos atores, do domínio storytelling, do event storm, subdomínio, tem tudo ali muito bem detalhado, então dá para ver aqui, acessar, como também a parte já dos sistemas, que já envolve a fase 2 e a fase 3, que são as visões ali de arquitetura como um todo. Aqui só para dar uma visão a nível, a gente fez um mapinha de todas as funcionalidades ali que o projeto tem, e aqui todos os endpoints que são fornecidos na API. Gestão de cardápio, gestão de clientes, carrinho de compras, pagamento e pedidos aqui. Para dar uma visão geral aqui de um pouco de arquitetura, de como está o projeto, a gente montou aqui alguns diagramas. Aí o primeiro é o diagrama de contexto ali do diagrama de C4, né? Que é uma visão onde a gente tem ali os atores, o gerente, o atendente de cozinha, o atendente de entrega e o cliente em si, que eles interagem ali com a plataforma iBurger, que seria a nossa plataforma de software ali para representar o software da lanchonete. E tem uma integração com o Mercado Pago ali, que é um sistema externo que faz a geração de QR Code e a confirmação e a rejeição de pagamento. Um modelo aqui, onde já baixando o nível do C4, tem um diagrama de container, que a gente consegue ver com mais detalhes ali um pouco da arquitetura. Então, meio que aquela caixinha inicial ali, a iBurger, ela meio que se dividiu em vários pedacinhos. Nós temos o iBurger API, né, que representa ali aquela parte do monolito, que ela hoje está rodando em Kubernetes ali no serviço da AWS, então, e está usando um banco gerenciado ali pela AWS também, que é o RDS, e ela é composta também por duas lambdas, uma de sign-in e outra de sign-up. Uma fazer a parte de autenticação e outra parte de fazer o registro. Para fazer um provedor de identidade, a gente utilizou ali o Amazon Cognito, e optando por usar ali o API Gateway da Amazon ali para fazer a questão de estrangulamento, né? A primeira a parte toda de cadastro de cliente, autenticação, identificação do cliente ali pelo CPF estava dentro do monolito. A gente tirou isso, colocou em duas lambdas functions e para poder fazer a agregação dessas rotas e representar uma única API, a gente usou o Amazon API Gateway para fazer isso. Aqui um processo de como foi feito, a gente montou um diagrama de sequência para explicar como que é feito esse processo de sign-up dentro do Cognito. Então, o Cognito ele é um serviço da AWS com um provedor de identidade, só que esse provedor de identidade ele só trabalha com usuário e senha. Então, basicamente, para você registrar um usuário, você tem que informar uma senha. E no cenário aqui do Tech Challenge, a gente não tem isso. Na verdade, o usuário cadastra apenas o CPF, e-mail dele ali e outras informações, mas ele não cadastra uma senha. Então, o que a gente optou por fazer? Criamos duas lambdas, uma de sign-in e outra de sign-up, que ela fica na frente do Cognito e ela por baixo dos panos, ela gera uma senha fictícia ali para aquele usuário, a partir do CPF dele, e armazena no Cognito. Então, o primeiro aqui do processo do sign-up, vamos supor que faz um request aqui de post para o API Gateway, né, de sign-up, ele encaminha a solicitação para a Lambda Sign-up, que gera ali a partir do CPF um hash e ele considera aquilo como se fosse a senha do usuário. E a partir disso ele pega os dados que ele já recebeu do cadastro do cliente, mais esse hash da senha do usuário e cadastra dentro do Cognito aquele cliente. E aí o Cognito responde ali com o status 200 e a gente, na nossa API aqui, a gente trabalhou para retornar o 201. No processo de sign-in, já dado que o cliente foi criado com aquele senha considerando o hash do CPF, o que a gente faz? Solicitou ali o processo de sign-in, de autenticação, passando só o CPF, a gente encaminha a solicitação para a Lambda sign-in, que ela automaticamente, a partir do CPF, gera essa senha que a gente cadastrou, gerando também um hash daquela senha, daquele CPF, e aí que ele compõe aquela senha, ele consegue autenticar. Então, meio que é transparente para o cliente ali, né? Ele não sabe que ele está passando uma senha, mas por baixo dos panos a gente está criando uma senha no Cognito e está gerando a senha para poder fazer o processo de autenticação. E aí, nesse processo, ele simplesmente vai ali, valida, retorna ali o status 200 e retorna um token com Access Token, Refresh Token e o ID Token que contém ali criptografado todos os dados do cliente, como um ID que a gente gera para representar aquele cliente,
o e-mail dele, o CPF e algumas outras informações como first name, last name e outras coisas que a gente acabou colocando ali. Então, todos esses dados estão armazenados ali dentro. Então, voltando só aqui no desenho anterior, meio que a gente faz esse processo de registro do usuário, autenticação, gerado o token do JWT, as próximas requisições são passadas esse token, e a cada requisição que é feita na API, ele bate para validar lá no Cognito aquele JWT, né, aquele token, e aí, sendo um token válido, ele repassa aquela request ali para o monolito, que é a API do iBurger. Seguindo aqui na sequência aqui um diagrama de implantação de Kubernetes, assim, na fase 2 a gente está trabalhando com um banco ainda no formato ali de volume, né, ele containerizado. Já nessa fase a gente substituiu para o serviço gerenciado ali do RDS. Então o diagrama de implantação do Kubernetes ficaria assim, né, só apenas a API ali para ser gerenciado dentro do Kubernetes. A estrutura de persistência de dados, como a gente já utilizava um banco relacional PostgreSQL ali, a gente optou ali por só extrair os dados do cliente da fase 2 e colocar no Cognito nesses dados e mantemos o restante dentro de um banco Postgre mesmo, utilizando o serviço do RDS. Considerando que a gente, nas próximas fases, vamos ter uma quebra de microserviços, aí eu acho que vai fazer mais sentido nas outras fases a gente optar por outras estratégias de bancos aqui. Até poderia se utilizar alguma estratégia de outro banco nocivo, como um Redis da vida para fazer algum cache, mas nesse momento a gente não achou necessário fazer. Talvez em outra fase, na fase 4, acho que seja algo interessante. Então, meio que fica aqui a estrutura de como ficaram os dados dentro do RDS, dentro do Postgre. A gente tem uma tabela de imagem, tabela de produtos, de itens de carrinho, o próprio carrinho de compras, o pedido, os status do pedido aqui e o pagamento. E aqui separado a estrutura de dados que está dentro do Cognito, que são os dados do cliente. O ID, o CPF, first name, last name e e-mail. A nível de estrutura de repositório, a gente acabou ficando com 5 repositórios, então 2 repositórios para código e 3 repositórios para armazenar ali a estrutura do Terraform, né? Então o provisionamento de infra como código utilizando Terraform. Então o iBurger Onboard, né, que é todo esse processo de autenticação e registro do cliente, a gente tem as 2 lambdas functions lá dentro, a AWS, e temos o iBurger API, que é um monolito ali ainda na estrutura de API que a gente está usando em .NET. Já temos os 3 outros repositórios, o iBurger EKS, que é toda a parte da infraestrutura Kubernetes, e o iBurger Auth, né, que é toda essa parte que envolve ali o onboard. Então, a gente provisiona as lambdas functions cadastradas dentro da AWS, o Amazon Cognito e o Amazon API Gateway. E tem um outro repositório para provisionar toda a questão ali do banco Postgre ali com RDS. Vou mostrar só aqui a questão da estrutura das lambdas. Então, assim, por mais que a gente tenha feito esse processo de estrangulamento ali do monolito, levando esse contexto de cliente para dentro das lambdas, a gente manteve uma estrutura de clean architecture dentro das lambdas. Então, a gente cria um projetinho que tem ali applications, casos de uso, sign-in, sign-up, tem todo o processo do domain. Então, a gente reaproveitou toda a estrutura que já estava dentro do monolito e a gente estrangulou ele, levando ele só para fora e criando só as lambdas. Então, meio que a gente tirou esse código dentro do monolito, trouxe para cá, que já estava bem organizado com o Clear Architecture, e criamos só as lambdas functions fazendo o uso desse contexto. Bom, pessoal, agora voltando aqui no detalhamento aqui dos nossos repositórios, a gente vai mostrar aqui para vocês o processo de provisionamento dos ambientes. O primeiro ambiente que a gente vai provisionar é o do EKS, porque ele compõe o nosso cluster aqui do Kubernetes e a nossa VPC. Eu vou executar aqui o nosso job para ele provisionar o ambiente. Aqui na execução da nossa esteira, a gente tem um processo de configurar as credenciais aqui da AWS, né, para o Terraform conseguir subir os recursos. Né? O setup aqui do Terraform, ele faz um processo aqui de instalação para a gente usar as ferramentas de linha de comando do Terraform. O init, ele faz um processo ali de reconhecer os providers da AWS, do S3, do Kubernetes, que a gente instala aqui através do Terraform, né? Ele faz esse processo de baixar esses recursos e preparar ali para a gente poder executar o apply. E o apply aqui é o provisionamento do ambiente em si. Como vocês podem ver aqui, né, ele faz o processo de mostrar para a gente quais recursos ele vai subir, né? E aqui embaixo ele já deve estar iniciando aqui o provisionamento.
Então, enquanto o cluster aqui sobe, eu vou mostrar aqui um detalhamento pelo código de quais recursos a gente está criando e como a gente está criando. Basicamente, a gente tem dois módulos, um para VPC e um para o EKS. Aí, aqui nesse módulo da VPC, né, a gente configurou o recurso da VPC em si, né, para a gente poder criar uma rede privada para poder proteger ali e organizar o nosso EKS. A gente teve que criar as nossas sub-redes, né, algumas sub-redes públicas e algumas sub-redes privadas. E para fazer esse gerenciamento de acesso, a gente teve que configurar ali, né, uma route table, tanto para o nosso Internet Gateway, a gente teve que configurar também uma route table ali para fazer uma Net Gateway, para a gente configurar ali o acesso do Kubernetes, tanto de outros recursos para acessar ele, quanto para ele ter um acesso externo à rede pública, né? E aqui, na configuração do nosso EKS, a gente usou um módulo próprio que já configura aqui tanto o cluster quanto os nodes, né? Aqui ele já configura isso automaticamente, e um security group para a gente poder proteger ali, definir qual que é o acesso externo e o acesso interno, né? Quais IPs, quais portas a gente quer configurar. Aqui também a gente teve que instalar pelo Terraform o Load Balancer Controller, né? A gente precisou desse cara porque quando a gente subiu o Ingress, ele tem que criar ali para a gente um load balance que a gente vai acessar pela API Gateway, né? Ao longo aqui do processo de provisionamento, a gente vai detalhar ali como está funcionando esse load balance, o que está sendo criado. Mas ele basicamente ele cria, né, um provider do Kubernetes e do Helm. A gente instalou esse load balancer controller através aqui do Helm, uma release aqui do Helm pelo Terraform, e esse cara aqui faz o processo de instalar lá dentro do nosso cluster mesmo, né? Ele cria lá um, um namespace, cria lá os deployments do load balancer controller, para a gente ter esse cara já aprovisionado. Aqui vamos ver, ele ainda está criando aqui o cluster, então a gente vai, por enquanto, aguardar aqui o término do provisionamento, que é um pouquinho demorado. Bom, pessoal, então aqui a gente pode ver que ele criou o nosso cluster do Kubernetes, aqui através do próprio console aqui da AWS. A gente vê que ele foi criado aqui agora. A nossa VPC também vai estar disponível aqui para a gente. Aqui nossa Burger VPC, o nosso cluster. Então, o processo de subir o cluster e a VPC está feito. Aí, o nosso próximo passo é subir o RDS, o nosso banco de dados. Aqui a gente vai ver que o processo é bem parecido, né? A action aqui em relação ao EKS. A gente tem aqui aqueles mesmos steps de configurar credenciais, configurar o Terraform, executar um init e executar um apply. Aí, enquanto ele roda aqui o apply do nosso banco, que é bem mais rápido, eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura. Aqui é bem semelhante ao Kubernetes, a gente tem aqui o nosso RDS e uma VPC, só que nesse caso a gente não cria a VPC, né? A gente tem um recurso aqui do Terraform para esse data que ele pode obter um recurso que já existe, então aqui a gente tem alguns filtros para ele obter essa VPC que a gente já criou, né, para ter ela como referência. E aqui, a parte de criar a instância aqui do RDS também é bem tranquila, né? A gente faz aquelas configurações de nome do banco, tipo de banco, usuário e senha, cria um security group, né, para gerenciar o acesso a ele, né, por parte até do EKS, e é uma estrutura bem mais simples. Aí aqui a gente vai aguardar que ele subir essa instância do banco. Bom, beleza, aqui ele terminou de criar o nosso RDS. Aqui, através do console da AWS, a gente vê que ele está aqui disponível.
Aí aqui a gente tem o nosso próximo passo é subir a nossa API. Aqui pelo nosso repositório aqui do iBurger API. A gente tem um processo um pouco manual aqui, que é a configuração do host, né? Como a criação do banco do zero é um processo que a gente não faz sempre, né? É um processo que ocorre só na hora de subir ali os recursos iniciais. A gente precisa desse processo aqui de passar lá para a API o host que foi criado lá para o nosso banco. Então, a gente tem aqui um secret configurado para isso. A gente coloca aqui esse host que o Terraform colocou aqui para a gente. A gente só fazer um processo aqui de verificação. E o nosso secret aqui está atualizado. Então agora a gente vai subir aqui a nossa action aqui da API. Inicialmente a gente faz aqui um processo de build, de validar se os nossos testes unitários estão passando aqui, se o nosso código teve sucesso aqui, se não tivermos nenhuma falha. E aqui nesse processo também a gente faz o push da imagem da nossa API lá para o Docker Hub, que é onde a gente está mantendo a imagem atualizada para ser baixada pelo Kubernetes depois, quando a gente provisionar o ambiente lá no EKS. Beleza, aqui com a nossa API configurada, a gente passa o processo aqui de deploy. Aqui a gente tem já uma estrutura diferente aqui da nossa action. A gente mais uma vez configura aqui nosso ambiente da AWS, para a gente conseguir obter as informações do nosso cluster. A gente cria aqui um kubeconfig baseado no cluster que a gente criou aqui no nosso provisionamento ali do EKS. Em seguida, a partir do Helm, a gente gera ali os artefatos do Kubernetes que a gente vai executar. Né? Aqui é o processo onde a gente, por exemplo, substitui, né, a nossa connection string lá do Terraform. E, em seguida, a gente faz o deploy aqui do AKS. Como a gente pode ver aqui, ele conseguiu criar os nossos artefatos. Aí, só para a gente validar, eu vou entrar aqui no EKS para mostrar que ele criou certinho aqui o nosso namespace. E como você pode ver, ele criou aqui o namespace iBurger, onde a gente tem nossos pods, nossos services. E, mais importante, ele aqui vai ter criado o nosso load balancer, que a gente vai utilizar ali no processo de provisionar o API Gateway. Aqui é um outro processo que é um pouco manual. A gente precisa do ARN desse listener aqui do load balancer para o nosso API Gateway conseguir se comunicar com a nossa API, né? Aí, enquanto ele termina aqui de provisionar, a gente vai configurar aqui a nossa parte aqui do load balancer. Ele está aqui nesse repositório auth, né? A gente vai subir aqui o API Gateway e toda a parte de autenticação e autorização. Então, aqui a gente vai ter as nossas lambdas, o nosso cognito, tudo vai estar nessa estrutura aqui do Terraform. Mas antes, nesse processo aqui, a gente vai ter que substituir o ARN do nosso load balancer aqui nas nossas variáveis de ambiente também. Beleza, com esse campo salvo, a gente pode iniciar aqui a nossa action.
Aqui o processo também é semelhante ao que a gente tem lá nos outros repositórios com o Terraform, né? Configuração das credenciais da AWS, configuração do ambiente Terraform, o init e o apply. Aqui a gente vê que ele já está, né, mostrando aqui o que ele vai provisionar. Enquanto ele provisiona, eu vou mostrar aqui para vocês como é que está, né, os arquivos do Terraform desse cara. Esse sim a gente tem já mais recursos, né? A gente tem aqui, semelhante que a gente fez no RDS, a gente tem uma referência aqui para a nossa VPC, que foi criada lá junto com o EKS. A gente criou uma lambda para fazer o processo de sign-in e uma lambda para fazer o processo de sign-up. Aqui a gente tem um módulo genérico, né, com as lambdas, onde a gente cria aqui a lambda vinda de um arquivo. A gente criou algumas lambdas fake, vazias aqui, para ele poder provisionar esse cara. As nossas lambdas, de fato, a gente achou melhor concentrar o código delas em um repositório separado, né, como a gente mostrou anteriormente, né? Então, aqui a gente define os roles dessa lambda, define que ela pode acessar o nosso cognito, define security groups para a gente poder gerenciar o acesso a elas. Além da lambda, a gente tem aqui a configuração do nosso API Gateway, que está aqui. A gente usou aqui esse recurso de API Gateway e a gente configura 3 rotas aqui para ele. A gente tem a rota do sign-in e sign-up da Lambda, né? É um post que a gente configura aqui para a gente poder acessar. Essas rotas não tem nenhum processo de autorização, né? São rotas que a gente não precisa de nenhum token para acessar, porque são exatamente as rotas que a gente vai usar para criar usuário e gerenciar esse acesso. E a gente tem a nossa rota do EKS, né? Aqui a gente colocou aqui um prefixo iBurger para definir que a gente está acessando a nossa API lá do EKS. Aqui a gente pode ver que a gente tem essa configuração de authorizer através aqui do próprio Cognito. Então ele vai esperar que eu passe um token para poder acessar esse cara. E para a gente poder acessar esse cara a partir da API Gateway, como ele é um recurso externo, a gente precisou criar um link de VPC, né? Então a gente define aqui aquela VPC que a gente criou, a gente define um link entre o nosso API Gateway e a VPC que a gente criou lá para o EKS e para o RDS. Por fim, aqui a gente tem o Cognito, né? A gente criou um módulo aqui para ele também. Ele também é bem simples, a gente tem esse recurso aqui de user pool, onde a gente configura aquele nosso esquema que a gente mostrou anteriormente, né, com o e-mail, os nomes que a gente quer, um Customer ID aqui customizado que a gente criou para poder referenciar o usuário dentro lá da nossa aplicação, da nossa API, né, substituindo o Customer ID que vinha lá do banco que a gente tinha antes de fazer essa separação, né, e essa aqui é a nossa estrutura básica aqui do Cognito. Aí vamos avaliar. Aqui ele já terminou aqui de criar de provisionar aqui o Cognito com as lambdas, né? Vamos dar uma olhada aqui se ele criou corretamente o nosso API Gateway. Beleza, como a gente pode ver aqui, ele criou, né, o nosso Gateway Burger, criou, né, as nossas rotas para API, a nossa rota de sign-in, a nossa rota de sign-up. A gente tem também aqui as nossas lambdas criadas, a lambda de sign-up e a lambda de sign-in, né, com aquelas lambdas fake, e a gente vai ter aqui o nosso Cognito provisionado também. Aqui o nosso user pool do Cognito aqui criado direitinho. Aí beleza, aí agora o único processo que falta é a gente subir as nossas lambdas, né, definitivas de sign-in e sign-up. Aqui a gente tem um processo aqui para subir esses caras. Aqui, da mesma forma, a gente faz aqui antes de subir uma validação, né? A gente tem ali alguns testes também para essas lambdas, para garantir que a gente não quebrou nenhuma loja, garantir que está tudo funcionando. E aqui, com tudo certo, a gente tem o nosso processo de deploy. O processo para ambas as lambdas é semelhante, né? A gente instala aqui
Amazon Lambda Tools, a gente faz esse deploy da Lambda por um próprio comando aqui do .NET, ele já provisiona aqui a nossa Lambda, identifica que é uma Lambda existente e atualiza. Aqui, como vocês podem ver, ele identificou que a Lambda com esse nome aqui já existe, então a única coisa que ele fez foi atualizar essas Lambdas aqui que a gente criou aqui na nossa action anterior. Né? A gente pode ver aqui que ela foi modificada 11 segundos atrás, isso significa que ele subiu aqui com sucesso. E aqui a gente tem, né, todo o nosso ambiente, passamos por todos os repositórios, as nossas actions executadas. Então, agora, para a gente fazer aqui um teste, eu tenho aqui uma collection aqui do Swagger já pronta. Eu vou pegar aqui o nosso repo do Alf. Ele executou o nosso host da nossa gateway. Deve ter cuspido aqui para a gente aqui no apply. Beleza, aqui a gente tem nosso host, aí eu tenho algumas variáveis de ambiente aqui para a gente já substituir. Beleza. Antes de mais nada, né, para a gente testar aqui o processo de autorização, a gente vê que se a gente não passar aqui o nosso token, a gente vai receber um 401, que significa que o Cognito lá está com sucesso barrando aqui a nossa autenticação aqui para esse cara. E aí agora a gente vai fazer aqui o processo de sign-in e sign-up. Eu vou criar aqui um usuário para a gente. Beleza, aqui lá na nossa Lambda conseguiu criar esse usuário no Cognito com sucesso. Aqui quando a gente faz aqui o sign-in desse cara, ele retorna aqui para mim, né, o Access Token. A gente vai utilizar para acessar ele. Eu configuro ele aqui em uma variável de ambiente aqui do Postman. E aqui, através desse token ID aqui, a gente consegue ir lá pelo JWT identificar outros recursos do usuário, como o Customer ID, o nome. Deixa eu acessar aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente cola esse cara, e aí o nosso front-end consegue, né, obter aqui algumas informações do usuário. E o mais importante aqui, que é o nosso Customer ID, é o que a gente vai utilizar para dar prosseguimento aqui no nosso fluxo. Então, eu vou substituir esse cara aqui no nosso ambiente. Salvar. E aqui só para mostrar o processo, né, para evidenciar aqui que o Cognito está barrando aqui a nossa requisição se a gente não tiver autenticado. Eu colocar aqui no auth, sem passar ali o authorization, ele vai retornar um 401 aqui para a gente. Então, se eu passar aqui o nosso token, mandar aqui a requisição, ele vai retornar um OK. E aí aqui a gente vai poder ver que ele criou aqui, né, mais um produto aqui para a gente. Eu vou copiar o ID aqui desse produto, substituir aqui. E beleza. Aqui a gente vai agora, com esse Customer ID que a gente obteve lá pelo token, criar um carrinho, né, que ele retorna para a gente o ID aqui do nosso carrinho. Vou substituir aqui também. Beleza, com esse carrinho criado a gente consegue agora adicionar um item. Aqui a gente tem, né, o ID daquele produto que a gente criou e o ID do carrinho que a gente acabou de criar também. E aí com esse cara que a gente conseguiu, né, adicionar esse item aqui no carrinho, e tendo o item no carrinho a gente já pode prosseguir para a nossa etapa aqui de pagamento. Então aqui a gente, através do Shopping Cart, a gente cria um novo pagamento. Aqui ele retorna aqui o ID desse pagamento para a gente, com o nosso order number aqui que ele gera sequencialmente. E com esse pagamento aqui criado, a gente pode, né, você consegue obter aqui o status dele e fazer ali a nossa requisição de confirmação do pagamento. Beleza, com esse cara aqui criado, né, a gente pode agora vir aqui da nossa order, a gente vai pegar aqui a nossa fila de pedidos,
a gente vai ver que o nosso pedido foi criado aqui, né, com o nosso produto que a gente colocou, e a gente pode copiar aqui esse Order ID, a gente seguir lá no fluxo de andamento do pedido. Com esse Order ID, a gente pode usar aqui a nossa API para confirmar o pedido, né, alterando o status dele. Né, aqui ele está no Order Status 1, a gente manda aqui a requisição de novo, alterar para o 2. A gente pode completar o pedido para disponibilizar ele para o cliente. A gente pode, enfim, né, fazer a entrega do pedido para o cliente, confirmando aqui que esse processo foi finalizado. Né, aqui só para validar que deu tudo certo. Ele parou de exibir, né, o nosso pedido, e a nossa fila de pedido só tem que exibir até o status anterior. E com isso a gente tem toda a nossa estrutura aqui da API, né, executando na AWS, todos os nossos recursos criados através do Terraform, né, subindo automaticamente pelas nossas actions, com todo o processo aqui funcionando, autenticado pela nossa API Gateway com Cognito.